do livro Técnicas de Contar Histórias, um guia para desenvolver as suas habilidades e obter sucesso na apresentação de uma história, por Vânia Dom. Cotique. Todos os anos, no verão, centenas de milhares de focas chegavam a St. Paul, uma ilha perdida no Pacífico Norte. Não existia praia melhor que esta, porque ela reunia tudo aquilo que uma família de focas necessitava para passar o verão. Os machos todo o ano se batiam para conseguir um bom lugar na ilha, nas rochas, o mais possível perto do mar. As esposas e filhotes chegavam depois que as batalhas por pedaços de praia haviam se acabado. Quando Matka, a esposa de Caçador do Mar, chegou, ficou feliz em ver que seu marido havia conseguido o mesmo lugar que o do verão passado. E ele exibiu orgulhoso o que restou da batalha. Em pelo menos 20 pontos de seu corpo ele exibia arranhões, alguns deles sangrando, e um de seus olhos estava praticamente cego. Ela pensou que poderiam ter ido a outra praia. Sabia, porém, que isto era inaceitável para seu esposo. Ir para uma praia de qualidade inferior significava covardia. A praia era excelente, mas estava ano após ano mais cheia. Neste ano parecia conter mais de 1 milhão de focas, anciãs, adultas, jovens e frágeis nenéns, todas brigando, rolando agarradas, gritando e chorando machucadas. Cotique nasceu no meio desta confusão, com olhos de um límpido azul e a pele estranhamente branca. Logo que aprendeu a rastejar para longe do mar, a primeira coisa que encontrou foi uma centena de bebês de sua idade, e com eles descobriu como era gostoso brincar. Todos aprenderam a gostar daquela foquinha simpática e de pele branca. Quando o outono principiava a acabar, era hora de ir embora. A família cruzou junto ao Pacífico e Matka ensinou o filhote a dormir boiando de costas, a atravessar os bancos submarinos seguindo bacalhaus, a contornar destroços de navios, dançar no topo das ondas quando os trovões riscavam os céus e a abanar educadamente a cauda aos albatrozes. Cotique aprendeu também a saltar mais de 1 metro fora da água, como fazem os golfinhos. Mas o dia chegou em que o tráfico de focas no mar ficou surpreendentemente grande. Todas nadavam para o mesmo lugar. Chegava novamente o verão e era o momento de voltar à praia em que nascera. Assim que Cotique e alguns adolescentes da mesma idade chegaram à praia, escutaram as focas mais velhas, seus pais, lutando em meio da névoa. A foca branca não compreendeu o porquê de tanta violência e isto a deixou abatida por muitos dias. Mas este verão não seria tão feliz quanto o outro para Cotique. Para esquecer a tristeza, resolveu ir rolar nas dunas com seus amigos, quando viu correndo em sua direção um bando de focas apavoradas gritando: "Corram, depressa! São os caçadores." Cotique, que havia nascido somente há um verão, não sabia o que isso significava. Correu sem saber para onde e parou quando bateu em um par de botas. Erguendo os olhos, viu que era um homem trazendo um imenso bastão de madeira sujo de sangue. "Veja, esta é branca", disse o homem para seu companheiro. "Não toque nela, pode ser uma alma penada." A pele branca salvou a vida de Cotique, mas não da tristeza que lhe causou o que ele presenciou a seguir. Os homens procuravam por focas adolescentes que ainda não tinham o couro danificado pelas lutas, e quando achavam, davam pancadas enérgicas nas suas cabeças. As pobrezinhas morriam indefesas. Em seguida, arrancavam sua pele do nariz até as nadadeiras traseiras, empilhando-as para serem posteriormente carregadas e vendidas a alto custo. Aquilo foi demais para Cotique. Com os olhos esbugalhados, ele olhava para as peles e em algumas delas reconhecia horrorizado os amigos com que há pouco tempo brincava. Cotique foi a galope para a praia. Uma foca pode galopar por um pequeno pedaço. Atirou-se no mar gelado e foi esconder-se entre algumas pedras.
engolindo e engasgando com um pouco de água. Tal era sua pressa e descontrole. Sobre as pedras encontrou um leão marinho, e a foquinha branca ficou feliz por ter alguém a quem contar o que vira. O leão marinho admitiu que não era de maneira nenhuma justa a matança, mas que as focas estavam sendo bobas em voltar para a mesma praia ano após ano. Os homens sabiam disso e para eles era fácil saber como, quando e onde encontrar a sua caça. Kotick nem sequer sabia que poderia haver outra praia e perguntou ao leão marinho onde ela ficava. O leão marinho não conhecia, mas como percebeu que Kotick era daqueles que gostam de conversar com mais velhos para aprender, aconselhou-o a procurar o elefante do mar. É uma jornada de cerca de 10 quilômetros, mas valerá a pena. Kotick boiou por meia hora para descansar e depois seguiu viagem. Ao encontrar o elefante marinho, depois de educados cumprimentos, foi logo falando. Há algum lugar onde as focas possam ir que os homens não conheçam? E eu sei lá, respondeu o elefante. Vá descobrir isto sozinho? Não vê que estamos muito ocupados por aqui? Kotick poderia ter ficado desanimado com a resposta, principalmente depois de nadar tanto, mas como estava convencido de sua missão, arriscou. Mas vocês poderiam ser mais educados, seus comedores de mariscos. Os elefantes marinhos fazem-se de ferozes, mas não conseguem pegar um peixe sequer. Vivem à cata de mariscos e algas. Kotick usou desse conhecimento para ofendê-los, e como todas as aves marinhas gostam de imitar os outros, um coro imenso repetia: comedores de mariscos, comedores de mariscos. Os elefantes resolveram dar atenção a Kotick. Vá procurar as vacas marinhas, elas poderão contar o que você quer saber. As coisas estavam começando a se resolver, mas ele não conhecia vacas marinhas. Como iria encontrá-las? Uma gaivota que ia passando deu a orientação. Só existe uma criatura marinha que é mais feia que o elefante do mar. É a vaca marinha. Com esta referência seria mais fácil. Agora precisava voltar para a sua ilha. Lá chegando, contou para seus companheiros sua ideia. Encontrar uma nova ilha melhor que essa que os homens não conhecessem. Mas logo descobriu que ninguém apoiava sua ideia. Havia muitos argumentos para isso. Não haveria ilha melhor do que essa. O perigo de ser caçado passava com a adolescência e quem não quisesse presenciar cenas assustadoras que não fosse ao local da matança. Mas o que ninguém podia entender mesmo era porque justamente Kotick, que estava a salvo por ter a pele branca, era quem se importava com isso. Não ter seguidores pouco importava a Kotick. No dia seguinte, tão logo o sol raiou, saiu em busca da vaca marinha e do sonho de encontrar uma ilha tranquila, com praias seguras, onde as focas pudessem ficar a salvo dos homens. Kotick atravessou o Pacífico de norte a sul, nadando quase 500 quilômetros. Viveu mais aventuras do que se pode narrar. Escapou de ser apanhado pelo tubarão gigante e conheceu todos os tipos de vilões que se apresentam no mar. Conheceu também peixes educados, mas o que não encontrava era a vaca marinha, ou a ilha que procurava. Se a praia era boa, com areia firme e bancos de areia, via sempre marcas indicativas da presença dos homens. E quando não se viam homens por perto, a praia era pedregulhosa, pequena, sem condições para a vida de tantas famílias de focas. Embora ele não desistisse da sua busca, sempre voltava para sua família. E numa dessas voltas, sua mãe o alertou de que chegara na idade de casar. Já não era mais uma foca adolescente e precisava constituir família, esquecendo de vez esta busca. Kotick pediu à mãe apenas mais uma estação. Na próxima se casaria como todos. E atirou-se no mar, tendo agora um prazo curto para conseguir o que desejava. Foi nesta mesma noite que Kotick avistou uma coisa grande com um enorme nariz, vários deles, farejando entre os bancos de areia. Quem poderia nesse imenso mar ser tão esquisito assim? Somente uma vaca marinha, como havia dito a gaivota. Esses animais mastigavam grama e pareciam as coisas mais estúpidas que Kotick havia visto até aquele dia. E certamente teriam sido mortos se não conhecessem um lugar seguro para viver.
Era muito difícil segui-las, nadavam devagar e paravam muitas vezes. Cotique mastigava seus bigodes para controlar a sua impaciência. Uma noite, avistou-se uma mancha brilhante na água e as vacas mergulharam nela e, surpreendentemente, começaram a nadar com rapidez. O mergulho foi longo e a foquinha branca pensou que talvez não conseguisse mais segurar o fôlego, mas valeu a pena. O imenso túnel dava na praia mais bonita que Cotique jamais havia visto. Eram quilômetros e quilômetros de praia. Enormes extensões de pedras poderiam servir de berçários para os bebês. Dunas para as focas jovens brincarem e, o melhor, não havia homens. Eles não poderiam atravessar o túnel sob o penhasco e os bancos de areia no mar impediam a entrada de qualquer tipo de navio. As vacas marinhas deveriam ser muitas vezes mais espertas do que as focas para terem descoberto este paraíso. Cotique demorou 6 dias para chegar em casa, e quando chegou, mal tomou fôlego e começou a falar sem parar sobre o lugar que havia conhecido. Mas, para sua decepção, as focas riram dele, inclusive seu pai e os adolescentes, justamente aqueles por quem Cotique tinha lutado tanto. Nós lutamos por este espaço, enquanto você ficava vagabundeando pelos mares. Agora quer nos tirar daqui? Disse uma foquinha atrevida. A foca branca percebeu que teria que fazer um pouco mais para convencer as demais a seguirem. Mas eu estive à procura de um lugar grande o suficiente para que nós não precisássemos ficar lutando entre nós por um pedaço de terra. Por mim, eu acho que você tem medo de lutar, retrucou a foca impertinente. Vocês me seguiriam se eu vencesse uma luta? Perguntou Cotique, já percebendo o que teria de fazer para convencer o pessoal. Combinado, disse a foca. Se você vencer, vamos segui-lo. Ele não teve tempo de mudar de ideia. Com a rapidez de um raio, os dentes de Cotique se fixaram no pescoço gordo da jovem foca encrenqueira. A luta foi feia, mas a determinação de Cotique lhe deu forças para vencer. Com o inimigo estirado no chão, perguntou: Então, quem irá me seguir? Um rumor começou a correr pela praia e de repente um tímido eu, depois um eu também, nós vamos, e finalmente um coro de milhares de vozes dizia: seguiremos Cotique, a foca branca. Uma semana mais tarde, um exército de aproximadamente 10.000 focas partiu para atravessar o túnel das vacas marinhas em busca da praia que nenhum homem jamais pisara.